Olá, que Deus abençoe a sua vida e uma boa noite para você e para toda a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo e esse programa tem como objetivo de levar até você uma palavra de fé, de vida, uma palavra que transforma. Inclusive, eu quero desde já fazer aqui um convite para todas as pessoas que estão vivendo momentos difíceis na sua vida financeira. É com você mesmo que eu estou falando. Você que se encontra desempregado, endividado, você que é um microempresário ou microempreendedor, que você está vendo a sua empresa que começou há pouco tempo indo de mal a pior. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que existe solução para esses problemas que você está enfrentando na sua vida financeira. Você que de repente tem causas, processo na justiça e você diz assim, não tem mais jeito, tem. Aqui está escrito no Salmo 113, versículo 7, que Deus é o Deus que ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para colocar sentado ao lado dos príncipes. Não importa aonde você hoje está sentado, se você é uma pessoa que foi rejeitada, ninguém acredita em você. Eu quero dizer para você que existe um Deus que Ele pode e vai mudar a sua vida. Nós vamos agora a participação com o pastor Gabriel, que está agora, neste momento, na nossa Catedral de Guarapuava, e ele estará falando mais do que vai estar acontecendo nesta segunda-feira, na grande corrente da prosperidade com Deus. Vamos agora, só pode falar aí agora, pastor Gabriel, o que estará acontecendo hoje na nossa Catedral de Guarapuava. Exatamente, pastor Lino. Essa pessoa que nos acompanha agora através dessa programação, nós estamos vivendo esse propósito hoje, segunda-feira, da concordância. Senhora, senhor, meu amigo, minha amiga, uma dessas cadeiras aqui da nossa Catedral de Guarapuava é sua. O Senhor Jesus disse: o que duas ou mais pessoas concordar na terra acerca de algo, é feito pelo Pai que está nos céus. Uma dessas cadeiras é sua. Para quê? Para que nós venhamos concordar junto a resposta daquele contrato que você tem esperado, a resposta daquela venda, a resposta de uma situação que aos olhos humanos é impossível, mas quando a senhora e o senhor chegar aqui hoje, na nossa catedral aqui de Guarapuava, nós iremos concordar junto. E essa situação muda hoje, mas aí vai depender, né, pastor Lino, se essa pessoa, ela vai ficar somente assistindo essa programação, como muitos talvez estão fazendo isso todos os dias. Todos os dias a senhora acompanha a programação, mas isso não tem mudado a sua vida. O que vai mudar é uma atitude de fé, porque fé não é aquilo que a senhora e o senhor fala, fé é aquilo que você faz. Age então, age a sua fé hoje, já saia da sua casa, ou a senhora, o senhor que pode vir direto do seu trabalho e esteja aqui na nossa catedral. Nós iremos levantar um clamor, o clamor da concordância, para que a sua resposta chegue hoje, e vai depender da sua ação de fé. Como nós falamos, nós estamos aqui já, um desses lugares preparados para você. Ao fundo está a Arca da Aliança. Nós iremos fazer o quarto clamor da queda das muralhas. Tome uma atitude de fé, que nós esperamos você aqui hoje, às 19h30, com um estacionamento amplo, com também a escola bíblica infantil, tudo preparado para você. Então, haja a sua fé e esteja conosco aqui ainda hoje. Pastor Lino. Diante do que você acabou de assistir e você viu a participação do pastor Gabriel, agora é você tomar uma decisão e ainda hoje você está às 19h30 nesta união de força, nessa reunião que estaremos concordando com aquele que pode trazer à existência aquilo que não existe. Nós vamos agora a uma chamada desta quarta-feira, aonde teremos a Santa Ceia do Senhor.
Deus fez uma promessa a Abraão. E farei de você uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o seu nome. Ele cumpriu a promessa. Mas, ao fim de seus dias, Abraão morreu. Mas a promessa não morre. Deus continua buscando pessoas que possam ser a própria bênção. E com quem Ele quer fazer isso hoje? De quem Ele quer fazer a própria bênção? Você. Nesta quarta-feira, 29 de outubro, a continuação do estudo Como se tornar a própria bênção com a Santa Ceia. Diante da chamada que você acabou de assistir, convocando as pessoas para esta Santa Ceia, já nesta quarta-feira, eu faço uma pergunta para você. Há quanto tempo a senhora, o senhor, você que está assistindo essa programação, não participa da Santa Ceia? Você que era uma pessoa, de repente, da fé, uma pessoa que disse assim, você fez um voto com Deus que nunca abandonaria Ele, mas alguma coisa para onde você olhou, ou que você viu, ou que te falaram, ou muitas tarefas do dia a dia em casa, no trabalho, foi te desanimando. E hoje você está afastado da presença de Deus. Mas eu quero fazer um convite para você estar já nesta quarta-feira na Santa Ceia do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que você vai se levantar, vai se fortalecer e vai começar uma vida nova com Deus. Inclusive, nós vamos agora a um testemunho de uma pessoa que voltou. Ela esteve longe da presença de Deus, mas ela voltou e hoje ela está firme na fé. Vamos a esse testemunho. Eu tinha amigos, eu tinha casamento, eu tinha um trabalho, eu tinha tudo o que eu queria, mas nada resolvia essa dor que estava dentro de mim. Como eu tive um trauma, esse trauma da separação dos meus pais, que veio mais ou menos quando eu já tinha uns 18 anos, eu via minha mãe naquela situação bem debilitada, numa situação de depressão mesmo, depressão profunda, e eu me questionava, cadê Deus? Aonde está a existência, de tudo aquilo que eu aprendi, de quando eu tive a oportunidade de ir para a igreja, tudo aquilo que eu aprendi. Então, a partir daquele momento, eu comecei a verdadeiramente nutrir o que já existia dentro de mim. Um desejo de conhecer o que as pessoas faziam no mundo, o que era isso que a juventude, que os jovens já faziam na minha época. Comecei a experimentar, comecei a ter acesso. Foi um período onde eu estava na universidade, e na universidade é um acesso muito fácil a tudo que a gente consegue, tudo que os jovens ouvem hoje em dia. Então foi onde eu comecei a frequentar raves, e aí noitadas, baladas, festas mais corriqueiras, digamos assim, era praticamente toda semana. Também experimentei bebidas, cheguei a fazer utilização de drogas também. Na hora, era tudo muito lindo, era tudo muito legal, as pessoas eram minhas amigas, mas depois, 1, 2, 3 noites que aquilo passava, que já não estava mais naquele ambiente, que já tinha acontecido o auge, a festa, enfim, eu olhava para mim e eu falava, os problemas ainda estão aqui. A angústia, o anseio, essa vontade, de ser feliz de verdade, eu olhava para mim e eu falava, mas essa sensação estava aqui lá no dia da festa e hoje já faz 3 dias e ela já não está mais aqui comigo. E aí o tempo foi passando, as coisas foram dando uma melhorada. Minha mãe começou a melhorar gradativamente da depressão. Eu tranquei a faculdade que eu cursava e consegui um emprego. Nesse emprego eu conheci o meu marido. Comecei um relacionamento saudável, que me trazia uma segurança, me trazia uma estabilidade. E foi onde eu comecei a notar que ainda assim faltava alguma coisa. Anteriormente eu sentia essa falta, busquei nas drogas, nos amigos, na balada, e nada mudou. Depois eu entendi que aquela falta, aquilo que estava me gerando aquele anseio,
Poderia ser o problema da minha mãe, mas minha mãe já estava melhorando, minha mãe já estava ficando bem. Entendi que talvez fosse falta de alguém ou algo na minha vida para me complementar. Tinha um relacionamento saudável e estável, e mesmo assim ainda sentia que faltava algo, que não estava 100% completa. Até que chegou um dia onde eu estava prestes a me casar, que deveria ser uma ocasião muito especial, muito feliz, né, que me trouxesse ali aquela alegria, aquela felicidade, e eu me vi numa situação de uma crise de ansiedade que eu não conseguia resolver no hospital. Tive uma primeira crise, fui levada para o pronto-socorro, fui medicada e fui embora. Na semana seguinte, eu tive uma segunda crise, a qual eu não consegui sair do pronto-socorro. Do pronto-socorro, os médicos me internaram na UTI, chegaram até a me falar na época que aquilo que eu estava sentindo, porque eu estava ansiosa por conta do casamento, por conta da viagem de lua de mel, mas não era uma ansiedade de alegria. Eu estava sendo oprimida, eu sentia uma opressão dentro de mim. E aí foi quando a minha irmã convidou 2 obreiras para irem me fazer uma visita no hospital, mais ou menos no 3º dia que eu estava internada na UTI. E essas obreiras, elas falaram para mim que Deus estava mais próximo de mim do que a roupa do meu próprio corpo. Então aquilo me fez cair a ficha de que, na verdade, Deus não estava distante, Deus estava muito perto de mim. Eu só precisava aceitar o convite que Ele fazia para que eu pudesse me aproximar dele e pudesse receber as promessas que ele tinha na minha vida. E aí, quando eu tive alta, minha alta hospitalar, a primeira coisa que eu pensei, eu vou voltar para a igreja. Porque realmente aquela situação que eu estava, eu não queria mais ficar. Não só hospitalar, mas também a situação interna que eu estava sofrendo. E aí, quando eu cheguei na igreja, eu lembro que era muito falado do Espírito Santo. Então, quando eu comecei a frequentar e comecei a ouvir sobre o Espírito Santo, aquilo me despertou uma curiosidade. Eu até cheguei a perguntar para minha irmã, né? Nossa, eu tô reparando que em toda reunião agora algum pastor fala sobre o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Porque eu lembro que quando eu fiz essa pergunta para minha irmã achou um absurdo, porque a minha irmã falou, como assim você não sabe o que é o Espírito Santo? E eu realmente não sabia, mas queria entender. E aí, quando me falaram que o que era o Espírito Santo, quando eu comecei a entender, né, quando as pessoas me falavam, olha, quando você tiver o Espírito Santo, você vai ser feliz de dentro para fora, independente de como está a sua situação externa, o seu interior vai estar preenchido, eu olhei e falei, é isso que eu quero para mim. Então, eu me empenhei em receber o Espírito Santo. Eu costumo falar que eu virei uma especialista no Espírito Santo. Eu li vários livros do Bispo Macedo, li vários livros da igreja para entender o que era o Espírito Santo. Então eu jejuava, eu fazia os meus votos, eu ia até o altar, eu buscava muito. Essa ocasião especificamente era no ano de 2020. 2020 entrou a pandemia, o lockdown em março. Então eu assistia todos os cultos que tinham, né, todas as reuniões que tinham ali de forma online. E aí, em abril, mais ou menos começo de abril, numa quarta-feira, eu liguei a minha televisão para participar da reunião online. Eu lembro que eu até falei pro meu marido, ó, você fica aí dentro do quarto que eu vou ficar aqui na sala, que era o único lugar que a gente tinha TV na casa. E eu busquei com toda a minha força, E aí me veio aquela certeza de que eu estava no reino dos céus. Então, a hora que me veio essa certeza, me veio uma alegria tão grande, que quando finalizou, eu queria falar para todo mundo. Eu queria ligar para minha sogra, eu falei para o meu marido, eu falei para minha irmã, eu queria falar para todo mundo que estava ao meu redor o que eu tinha recebido e o que eles poderiam também receber se eles buscassem. E aquilo, nossa, foi muito maravilhoso. Foi uma sensação, assim, indescritível. Eu estava dentro de casa, eu não tinha as pessoas ao meu redor, não tinha um pastor ao vivo ali, né, pregando para mim, mas eu tinha Deus comigo. Hoje, eu sou uma pessoa totalmente renovada. Eu sou uma pessoa que eu consigo ter paz em tudo que eu faço. Ainda que as coisas estejam difíceis do lado de fora, ainda que as situações não sejam compatíveis ao que a gente espera, não sejam, né, não saiam exatamente como a gente quer ou como a gente espera, eu consigo ter essa paz interior. Antes, eu tinha uma vida onde tudo estava ruim do lado de fora e eu estava ruim do lado de dentro também. Depois tudo se resolveu do lado de fora e eu continuava ruim do lado de dentro. Hoje, eu tenho uma outra situação, onde eu tenho paz dentro de mim, eu tenho alegria,
onde ainda que tudo esteja ruim, algo não esteja dando certo no meu exterior, internamente, eu sei que tudo está certo, porque eu tenho o Espírito Santo junto comigo. Eu quero fazer um convite para você, para este local aqui. Nesta sexta-feira nós teremos um grande desafio, é isso mesmo. Esse desafio requer de mim e de todos que estão assistindo essa programação uma união de fé. Nós vamos ter em todas as nossas Universal uma grande sexta-feira de desmanche. Desmanche contra a inveja, contra o olho grande, contra as obras do mal. Nós temos visto aí muitas pessoas sendo destruídas por obras de invejas, pragas que têm sido lançadas e pessoas têm perdido o seu casamento, filhos que eram filhos obedientes e viraram a cabeça. Tudo por causa de um trabalho que foi feito forte para a destruição dessas pessoas. Mas nessa sexta-feira, nós teremos essa sexta-feira o grande desmanche, aonde será desfeito as bruxarias, porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do mal. Nós vamos agora a um testemunho de uma pessoa que, ao participar de uma das nossas reuniões sexta-feira, ela foi liberta. Hoje ela está livre e ela pode também mostrar o poder de Deus e de mostrar para a senhora, para o senhor, que existe solução para o seu problema. Assista essa programação agora. Dia das Bruxas. Não é só dia de fantasias, de festas de Halloween, doces ou travessuras. Não. Muita gente tem sofrido consequências sem saber. E se o que você está vivendo não for só uma coincidência, mas resultado de algo feito contra você? Vem aí a sexta-feira do desmanche total da bruxaria, 31 de outubro, em todas as igrejas Universal. Prepare-se. Nós vamos agora a um testemunho de uma pessoa que foi liberta do mal. Essa pessoa não tinha paz, não tinha alegria, mas quando ela chegou numa sexta-feira e começou a ler um propósito de libertação, ela foi livre. Neste lugar aqui, ó, você está vendo esse corredor aqui? É o corredor de homens e mulheres de Deus que têm sido preparadas, consagradas, com jejum e oração para te ajudar. Na grande vigília do meio-dia que acontece todas as sextas-feiras. E esse dia 31 vai ser o dia da maior libertação para a sua vida e para a sua família. Nós vamos a esse testemunho e já voltamos com todos vocês. 40 anos de religiosidade, praticante, atuante, ministra, mas não conhecia Deus. A igreja, ou ir aos domingos à igreja, era comum. Me casei com alguém também da mesma religião. Vieram os meus filhos, que se tornaram coroinhas. Eu era catequista de adulto, de criança, e também cuidava de 30 coroinhas. Me tornei uma ministra da comunhão, né? Tinha bastante influência dentro da igreja, eu era muito devota, né? Dos santos, tinha imagem dentro da minha casa. Eu gostava muito de ajudar as pessoas ali dentro, eu participava das quermesses. Eu morava em frente à casa paroquial, sempre o padre estava comigo, almoçava na minha casa. Era aquilo que eu tinha para mim como religião. A minha filha adoeceu e nós tivemos que interná-la, porque ela apresentava uma dor de cabeça absurda. Não tinha motivo para aquela dor, ela ficava num quarto escuro,
não ia mais à escola, começou a inchar, ficava vermelha. E a gente, naquela preocupação, na época, os médicos reviraram ela. Dentro do hospital tinha uma capela. E eu ia para essa capela e ficava lá clamando à mãe: por favor, me ajuda. Me ajuda a curar minha filha, ela é coroinha, ela precisa ser curada. Aí ela ficou uns 15 dias internada e o médico me procurou, falou: mãe, olha, ela vai para casa porque não temos o que fazer. Não existe uma causa que justifique a dor, mas ela é crônica, ela vai viver com esse problema para o resto da vida dela. Tem controle, mas não tem cura. Dentro de mim aquilo pegou fogo, eu falei: não me conformo com isso. Cadê Deus? Cadê os anjos? Cadê os santos? Cadê as imagens que eu clamo, eu faço promessa, eu busco e não acontece nada. As noites para mim eram muito difíceis, porque quando eu ia me deitar para descansar, para dormir, começava um terror, um tormento. Eu fechava os olhos, mas o meu corpo paralisava. Eu não estava dormindo, mas meus olhos estavam fechados, eu estava consciente. E aquilo ia me aterrorizando. Parecia que uma nuvem escura ia chegando e se parava do meu lado. E eu não conseguia gritar, eu não conseguia me mexer. E eu queria chamar meu esposo, meus filhos. Eu dava tudo o que eu tinha, mas eu não conseguia me mexer. Aí eu lembrava: meu Deus, Jesus Cristo, meu Deus, sangue de Jesus tem poder, o Senhor, Jesus Cristo. Aí eu conseguia me soltar. E isso acontecia quando eu relaxava no sofá. Às vezes eu chegava cansada, deitava um pouquinho ali no sofá, eu paralisava. O meu esposo reencontrou um amigo de infância. Enquanto nós estávamos no hospital, esse casal se dispôs a nos ajudar. A esposa me ligou, falou assim: Rose, eu quero fazer uma oração pela Doris. Não tinha esse suporte na outra igreja, nem sequer uma visita de lá eu recebi no hospital. E eles foram até lá, visitaram minha filha, fizemos orações novamente. E aquela oração era diferente, era um casal diferente. Eles estavam ali cobrando de Deus. Eu nunca tinha visto aquilo. Existia imposição de mãos. Era tão forte, era tão grande, tinha um poder que eu via Deus ali. Eu falava: meu Deus, Deus não está lá no céu, Ele está aqui. Ele desceu ali naquele momento, sabe? E não era uma reza que a gente faz com um papelzinho. Não, era força, era poder, né? Aquilo me ensinou, naquele momento eu já estava aprendendo. E convidaram para estar com eles num lugar. Eu na sala fiquei pensando: por que eu tenho que ir lá? Se eu já tenho a minha. Eu dobrei o meu joelho na sala. Eu dobrei o meu joelho e falei: Senhor, há 40 anos eu te sirvo neste lugar. Nunca aconteceu nada na minha vida diferente. Se o Senhor provar para mim que está lá, e minha filha foi curada hoje, de lá eu nunca mais tiro os meus pés. Eu me levantei, peguei minha filha, e eu e meu marido, meu filho foi também, e nos direcionamos para lá. Fomos tão bem recebidos, num lugar todo iluminado, parecia o céu. Entramos, eu olhei, uma cruz. Nossa, aqui também tem cruz. Fui me deixando mais à vontade, sabe? Sentei no primeiro banco. Aquela pessoa que falava, ela estava falando comigo. Não era uma reza, não era. Era um alimento espiritual. Foi então que alguém se aproximou com um livro, melhor do que comprar sapatos. Foi o primeiro livro que eu li. E me ofereceu. Falou: oi, que prazer recebê-los aqui, né? Posso ajudar? Sentou com a gente, contamos a história da minha filha. E ele se levantou: vamos fazer uma oração? Ele só fez isso. Colocou as mãos sobre a cabecinha dela e falou: meu Deus, a mãe quer saber se o Senhor estará aqui. Que essa criança seja curada agora, em nome de Jesus. Foi só isso. Ele falou: Doris, abre os olhos, Dorinha. Ela abriu. Ele falou: cadê a dor de cabeça?
essa menina olhou para mim e falou: mãe, eu tô curada. Foi uma oração pequena, mas de um poder que naquele momento não curou só minha filha, curou a família toda. E o tempo foi passando e eu via as pessoas diferentes. O lugar era diferente, né? E as pessoas também eram diferentes. E elas eram de um amor, de um carinho. Eu fui me aprofundando e eu falei: o que é isso? Aí ela me falou: isso é o Espírito Santo. Eu quero. Passei então a buscar. Busquei. Eu queria saber como buscar. E eles me ensinaram. Mas não é uma busca qualquer. Não, tem que vir de dentro. Tem que querer, tem que ser forte, tem que ir para cima. Você tem que deixar tudo de lado, esquecer o passado e ir para cima. Eu falei: é isso que eu quero. E a minha casa, ela permite você dar uma volta nela todinha. Eu ia para o quintal, colocava um pano de saco nas costas e eu ficava rodando e clamando: Senhor, me batiza com teu Espírito. Eu quero deixar essa Rose velha, essa criatura horrível, e ser uma nova criatura. Eu quero entrar no teu reino, eu quero salvação da minha alma. Eu cria e obedecia. Fui à igreja, num domingo, o pastor chamou. E eu fui. Eu fui naquele momento desarmada. Eu fui porque eu queria buscar o Espírito e porque eu queria também visitar o céu. Agora é você tomar uma atitude de fé. O endereço está aí no seu vídeo, Rua Padre Chagas, número 3536, bem no centro da nossa cidade de Guarapuava. Nós temos a nossa catedral, que tem um amplo estacionamento, tem a escolinha bíblica, que é onde ali haverá pessoas que vão cuidar dos seus filhos enquanto você participa dessa reunião forte. Agora, não perca tempo não. Se você não aguenta mais esse sofrimento, toma posição. Você que sofre com insônia, você que tem pesadelos, você que ouve vozes, você vê vulto, você já recorreu a tantas outras pessoas. Mas a pergunta que eu faço: você está cansada, cansado? Então chegou a hora da sua libertação. Jesus, ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados. E essa vigília que teremos na sexta-feira, meio-dia, a grande vigília do meio-dia, será a oportunidade de você começar uma vida nova com Deus e também a transformação da sua família. Tá ok? Que Deus abençoe você, e eu creio, se você obedecer, essa situação muda a partir de agora. Você vai se preparar. Prepare agora um copo com água, porque nós vamos participar junto desta água com o nosso amigo Alexandre Amaro. É momento de oração. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, em favor da vida sentimental, da vida conjugal, de cada pessoa que está sintonizada conosco. Essa pessoa, meu Pai, que precisa da Tua bênção. Essa pessoa que está sozinha, triste, amargurada, saiu de um relacionamento que não deu certo e agora não consegue mais ser feliz, meu Deus. Essa pessoa que teve o seu casamento destruído, faça a Tua obra libertadora, transformadora. Quantos testemunhos essa pessoa já viu de pessoas que conseguiram se desvencilhar do medo, da tristeza e ter uma nova vida. Então que o Senhor faça isso, meu Pai, com mão poderosa. Liberta essa pessoa, transforma o coração, a mente, os pensamentos, os sentimentos. Só o Senhor para trazer a paz,
para trazer alegria e fazer essa pessoa ter uma nova vida de felicidade. Que esta água seja abençoada, ungida, consagrada, para que esta pessoa seja forte em meio às lutas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, amigo, amiga, beba da água e seja fortalecido por Deus. Graças a Deus, respire fundo. Ele é o Senhor da sua vida. É Ele que vai trazer a pessoa certa ao seu lado, restaurar o seu lar, restaurar o seu casamento, fazer de você uma pessoa de fato feliz, porque foi para isso que Ele criou o homem e a mulher, para viverem bem, felizes e em família. Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus, eu creio que agora você está aliviado. Isso só é o começo do que Deus vai fazer na sua vida. Porque Ele não é um mágico, mas Ele é especialista em milagres. Só que Ele não trabalha sozinho. Ele trabalha com a participação do ser humano. É ação na terra e reação no céu. O céu só reage quando você age. Então você é o nosso convidado especial para esta grande sexta-feira de libertação. E eu creio que quando terminar a reunião, essa batalha espiritual, você vai sair dali livre e vai ver Deus fazer muita obra na sua vida e na sua casa e na sua família. Que Deus abençoe e até a próxima programação.